Gente, hoje a gente vai falar de um tema muito legal, tá? Que é como que a reflexoterapia muda a atitude do seu paciente, né? Como é que muda a atitude sua, né? Porque para nós, né, que temos essa interação aí com a reflexo, é impossível você passar por sessões de reflexoterapia e não ter uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento, né? Então, como assim? Pega no pé e tem mudanças? Muito clássico, tá? Claro que para alguns aqui que já são reflexoterapeutas, né, que acompanham aí nosso trabalho, aliás, gratidão por isso, já sabem disso. E pessoas que não são terapeutas, mas já passaram por sessão da reflexo. E é impossível você ter um contato com a reflexoterapia e não ter mudanças. E é muito interessante, porque quando a gente fala de reflexoterapia, a gente fala também muito das dores físicas, né? Então a gente já abordou aqui, dor de cabeça, fibromialgia, né? Fibromialgia foi muita gente, tá? Que veio conversar com a gente, tanto na live quanto em box, né? E nos vídeos que estão aí. Infelizmente, muita gente aí com a fibromialgia, né? Essa doença aí tão dolorida. E a gente fala da reflexo, como que trata, enfim, e que isso vai eliminando. Mas a gente tem que lembrar o quanto, independente, né, de uma coisa ou outra, a reflexo muda o comportamento. Claro que para algumas coisas, assim, o fato de tirar uma dor física já vai mudar o comportamento, pelo menos o humor vai mudar, né, a cara vai mudar. Mas são coisas muito mais profundas, né, pessoas que chegam ao nosso consultório e que vem, às vezes, porque é uma dor no ombro, enfim, e ela se percebe mais perdoadora, né? Porque geralmente, né, claro, quando vocês já estão há muito tempo nessa atividade como terapeuta, né, um terapeuta faixa preta, claro que as pessoas já procuram você para questões emocionais. Então a pessoa já chega mesmo, olha, eu tenho um episódio que eu não consigo perdoar, passei por uma traição e não perdoo, né? E aí, de repente, você vai trabalhar aquilo e a pessoa passa a perdoar. Calma, falei traição e perdão. Isso já dá uma conversa até, né? Imagina, foi traída, né? Vamos colocar assim, foi traída pelo marido, eu não perdoo. Mas perdoar é uma questão de inteligência. Eu não estou dizendo nada se você ficou ou não com esse parceiro. É uma outra história. Mas a questão do perdão é muito importante para a pessoa que perdoa, porque ela se livra de algo, de um entulho emocional que vai trazer aí vários psicossomáticos, e um inclusive muito grave, que é o câncer, tá, gente? O câncer está totalmente envolvido aí a não perdões, tá? Seja de você para alguém ou para uma situação, ou mesmo de você para você, coisas que não se perdoam, tá bom? Agora, hoje eu tenho um convidado, né? Vocês estão vendo aqui, estou falando, e agora eu vou falar dele, tá, gente? Esse é Richard Shimada, um grande faixa preta, tá? Tenho, assim, um imenso prazer de poder trazer aqui para vocês o Richard. Claro que pessoas que já seguem nosso trabalho, eu falo nosso porque é um trabalho nosso, tá? Vou explicar um pouco aí para vocês. Então, muita gente já sabe aí quem ele já é muito conhecido como reflexoterapeuta há muitos anos como eu, e nossa história no decorrer aí da reflexoterapia acabou que a gente cruzou-se aí profissionalmente, né, porque nós trabalhamos na mesma cidade, e acaba que chegou o momento da gente se conhecer e trabalhar juntos, e foi com ele, né, que foi desenvolvido esse trabalho de ministrar cursos, tá bom? Foi o Richard, inclusive, aqui em Sorocaba, que quis muito trazer um curso com qualidade de reflexoterapia, e eu fiz parte aí disso junto com ele, tá, gente? Então, eu tenho um prazer imenso de apresentar esse companheiro que é faixa preta, gente, para quem acompanha já conhece o trabalho dele, vai se encantar. E o Richard, ele faz parte desse quadro dos nossos cursos online, ele está junto ali comigo, né, um grande professor, e aí ele está aqui agora com a gente. Agora, eu tenho que falar o seguinte também.
Hoje é dia dos namorados, né, gente? Eu não sei quantas pessoas vão estar aqui, né? Porque é dia dos namorados, deixa eu até ver aqui o pessoal, mas depois a gente até dá um toque, mas eu sei que hoje tem jantares e tudo mais. E como é o dia dos namorados, além de trazer o meu parceiro aqui de trabalho de muitos e muitos anos, são mais de 10 anos, né, Richard? Que a gente trabalha junto, ele é meu eterno namorado, tá, gente? Richard é meu esposo, porque no decorrer dessa história toda, né, desse encontro que foi profissional, passar dos anos, a gente acabou aí namorando, né? E a gente namora até hoje, mas ele hoje é meu marido, né? A gente tem filhos, enfim. Então, gente, para mim é um prazer aqui imenso poder nesse dia estar apresentando o Richard aqui, que vai acompanhar muito a gente nesse trabalho, tá? Vocês vão ver muito mais o Richard agora, e é meu namorado, tá bom, gente? Então fala um pouquinho aí, Richard. Ele tem voz de locutor, tá, gente? Eu sou suspeitíssima. Boa noite a todos, vocês estão aí, né? Antes de tudo, né? Gratidão por vocês estarem aqui junto com a gente nessa live aqui, onde nós vamos estar oferecendo para vocês mais conhecimento que a gente também veio adquirindo no decorrer da nossa profissão, né? E obrigado, né? Olha só, eu tenho que falar aqui que a Patrícia aqui, puxa vida, olha, eterna namorada, né? Então, gente, hoje é o dia assim, extraordinário para a gente estar aqui com vocês e eu morrendo de amor por ela ainda, né? Graças a Deus. Ainda bem, tá? Graças a Deus. Então a gente está vindo nessa jornada e colocando para vocês o conhecimento que a gente veio adquirindo durante esses anos com a prática disso. Então nós estamos colocando para vocês a experiência que nós conseguimos acumular em todos esses anos de terapia e atendendo e consultório e dando aula e estudando. A gente não para de procurar mais conhecimento. Como já diria um paciente meu, aliás, muito querido, conhecimento não ocupa espaço, mas dá um trabalho, gente, vocês não têm ideia como dá trabalho, né? Então, já que nós já tivemos o conhecimento, agora nós vamos colocar para vocês a diferença, que é o quê? Que é ir em prática, como que coloca isso em prática, como que faz isso dar certo. Então, a gente vai falar para vocês exatamente sobre como nasce e o que muda a patologia, né? A atitude de uma pessoa, ela vem, ela nasce, ela cresce e depois, com a idade, ela vai adquirindo doenças e, às vezes, antes mesmo de ter uma idade média, ela já adquire a doença. Nós temos muitas pessoas aí, um exemplo bem clássico, que é a hipertensão, né? Como que desenvolve uma hipertensão e quais são as atitudes que ela viveu e como são o pensamento que ela tem, as ações que ela tem na vida, que podem chegar a ter uma hipertensão, né? Então, a Patrícia também é expert, né? Faixa preta aí também de comportamento. A Patrícia vai falar um pouquinho também, e eu junto com ela, para colocar para vocês esse conhecimento na mão de vocês, né, Patrícia? É isso aí. E é bem legal, porque tem alguns vídeos do Richard que já está aí na minha página, enfim, né? Tanto aqui no Face quanto no Insta. E por que ele está também aqui, né? Que o pessoal me pergunta, né? Quem não conhece ele, fala assim, gente, mas eu vi o vídeo, quem que é esse professor aí e tal, né? Então, gente, ele está aqui, né? Vamos dar os méritos aí. O Richard, ele faz toda uma explicação sobre os pontos e como interligar esses pontos. A aula dele é fantástica nisso. E ele também é coaching, tá? Então, ele sempre tem perguntas poderosas, gente. Isso é uma das coisas dentro ali também da formação, né, de um reflexo faixa preta, que é justamente desenvolver essa técnica de perguntas poderosas, né? Porque o paciente, ele tem todas as respostas, não somos nós que damos respostas, mas nós somos especialistas em fazer perguntas onde faz sair a resposta que ele nem sabia que estava dentro dele, né? E eu tenho uma admiração muito grande pelo Richard, justamente nessa questão, que ele é ótimo aí, com as perguntas. Vou pegar um gancho aqui do Richard, né, sobre patologias. Ele falou uma coisa, né, aqui, sobre hipertensão. Tá? Eu vou pegar esse gancho, que eu achei bem legal, porque aqui eu posso até falar de uma história particular, tá? Para a gente poder falar um pouquinho sobre comportamentos diante de uma patologia. Peraí, gente, que eu acho que meu celular vai fazer barulho. Peraí, tudo bem.
vou pegar esse gancho da hipertensão, por quê? E por que que é particular? Olha que coisa. Fui criada, vou falar um pouco de mim, fui criada, né, pai e mãe, dentro daqueles padrões do comum, né, hoje muda um pouco, né, pai e mãe que separa, né, cria outros vínculos, enfim, mas eu vou falar do tradicional. Fui criada pai e mãe, uma criação, né, comum, normal, enfim, e meu pai era hipertenso. Ele por volta dos 30 e... ele não tinha nem 35 anos. Na época, eu acredito que ele estava com uns 32 anos, mais ou menos, ele desenvolveu a hipertensão. E isso foi, durante a vida dele, né, ele já é falecido, as complicações que ele teve, que levou ao falecimento, veio por causa dessa hipertensão, né, o sistema cardiocirculatório dele foi totalmente ferrando, né, então ele acabou falecendo. Enfim, então ele tinha um histórico do porquê que ele desenvolveu, né, essa patologia, e gente, eu não sabia de nada disso na época, né, e eu fui criada, e sempre com muita admiração por ele, tenho várias particularidades dentro da minha personalidade que veio dele, tá, tem um pouco da mãe, tem um pouco do pai, tem o que é meu, né, que é próprio, porém, isso é legal na linguagem dos pés, né, porque o pezinho é parecido, né, e o meu também, de uma certa forma, lembra ali do meu pai. Então, eu tinha certos comportamentos, né, visto, né, sentido diariamente, no qual eu repetia. Então, o que acontece? Nesse histórico, né, meu pai aos 30 e pouco, ele já desenvolveu. A mãe dele, minha avó, também tinha hipertensão. Vários irmãos do meu pai, que era um monte de irmão que ele tinha, vários tiveram hipertensão, tá? E vieram sofrendo com isso. Então, o comportamento que eu fui desenvolvendo no decorrer era de muito medo. Eu tinha muito medo, eu tinha medo de me expor, eu tinha medo de falar o que eu pensava, eu tinha medo de arriscar, isso desde já da infância, tá? Já desde a infância. Então, tem medos que são muito claros, como o da criança, e os cachorros hoje estão pegando fogo. Tem comportamentos, né, de criança que é comum ter o medo e que faz parte do quadro, tá? Do mundo infantil, porque o infantil, ele vai, sim, criar na cabeça dele fantasias, porque eles são muito lúdicos, então até aqui a gente está tranquilo. Quando isso está fora do controle, e aí eu entro numa outra parte, né? Por exemplo, de uma criação, como eu estou dando um exemplo meu, uma criação onde a mãe, neste caso, era mais rígida, cobrava muito, muito brava, não sei se vocês já passaram por isso, muito brava, aquilo me tolhia mais. Então era um medo constante e não verbalizado, e não dito, porque não seria compreendido. Então esse comportamento, ao longo, aí veio a adolescência, e continuou e se manteve. Se você olha assim, logo de cara, não percebia o medo, tá? Não percebia as inseguranças. Porém, elas estavam instaladas lá, né? Hoje eu tenho total consciência do quanto aquilo era. Então, o que acontece? Graças a Deus, a Reflexo entrou aí na minha vida, né? Deu tempo. Quando a Reflexo entrou e comecei a ajustar através de órgãos que refletem um comportamento, não, desculpa, um sentimento, e isso foi tratado, eu passei a não ter mais aquele medo constante. Então, o que acontece aqui? Aqui eu quebrei um padrão que já estava estabelecido, aprendido, repetido, e que eu mudei. Então, a partir dali, passei a ser mais direta, falava o que pensava, não tinha medo de expor. Olha quantas mudanças de comportamento começou a acontecer. Me atirar a mais projetos, né? Eu ia atrás de projetos. Então, mudou totalmente o padrão daquilo que eu tinha aprendido e vivenciado. E adivinha? Nunca desenvolvi a hipertensão. Que na idade que eu estou, no histórico familiar, que é muito interessante, que até que o Richard fale um pouco, que é essa questão, já está no DNA. Já está no DNA. Sim, pode estar, porque todo um quadro de família
tenho, até fisicamente pareço muito, né, com esse lado do meu pai, então tinha tudo para desenvolver. Então, se eu vim com este traço, ele foi interrompido, ou seja, ele não foi alimentado pelo sentimento e comportamento. Vou falar um pouco em cima, Rick? Sim, que é exatamente o que se ouve falar muito, né, hereditariedades. Então, as pessoas também vêm através da codificação genética, do genoma, através dessas informações que vêm no DNA, faz com que haja uma coisa chamada hereditariedade. Mas olha só que interessante. O casal tem filhos, ele tem 2, 3 filhos, e aí os 3 filhos têm também a carga genética, que é a hereditariedade. Porém, um filho não fica com hipertensão e tem a sua vida normal, enquanto 2, no caso, tem hipertensão. O que aconteceu? Foi a série de informações que a pessoa, quando nasceu, além do genoma, do DNA, da hereditariedade, ele foi vendo o comportamento do pai, da mãe, foi fazendo. O que acontece? Ele ficou aprendendo a ter as mesmas atitudes que o pai e a mãe teve também junto lá. Então, essa hereditariedade com a informação que nós temos, o processo informacional do que vivemos, vai trazer a patologia, ok? Se já está com hereditariedade, né? O detalhe bem simples, já está com hereditariedade, já tem o comportamento de gerar aquela doença, o fato vai acontecer. Toda essa energia que foi gerada por essa informação, no caso, foi gerada por essa informação, essa energia se transformou na matéria que é a patologia, é a doença, é a enfermidade. Então, existe como mudar um comportamento através da reflexoterapia? Existe uma maneira que a gente... É como se fosse um botão, né? Vamos imaginar que fosse um botão. Se a gente pudesse apertar um botão no nosso corpo, apertasse o botão e fizesse diferente o comportamento, mudaria o resultado? Sim, também o mudaria. Então, o que faz? Através do tratamento, da reflexoterapia, a pessoa pode ser mais perdoadora, a pessoa pode perder o medo, a pessoa pode falar mais dos sentimentos? Sim, pode. Mas isso é porque ela já tinha a informação que poderia. Ok? Sim. Por isso que algumas pessoas falam assim, nossa, eu não sei como falar do meu sentimento, né? Eu tenho medo demais, medo do que vão falar, medo do que vão pensar. Então, essas coisas fazem com que gere a patologia, ok? Estamos falando aí do pulmão e dos rins também, que influenciam bastante na hipertensão, ok? Já falar. Né? Uhum. Influenciam bastante. Então, conforme eu recebo as informações externas, elas influenciam o meu corpo a pensar de uma maneira que vai gerar uma patologia. Conforme a pessoa ela vai se tratando, ela começa a perder algumas coisas que não tem mais sentido para ela, porque ela é estimulada através desse botão que é apertado exatamente nos pezinhos da pessoa, que são os sistemas, fazem um conjunto de sistemas, tanto sistema nervoso, sistema digestório, todos os sistemas se encontram nos pés. E a gente vai tratando conforme a patologia. Como isso ocorre? Nós vemos o mecanismo da doença, tratamos esse mecanismo da doença para que a doença não fique alojada. Automaticamente, a pessoa começa a ter um comportamento diferente, que gera um sentimento diferente, que faz com que a pessoa esteja mais equilibrada, seria a palavra, ou seria em homeostase. Mas tanto a parte física quanto a parte emocional vão estar mais equilibrada, mais nivelada, nesse sentido, né? E o comportamento, no caso aqui, né, muitos comportamentos levam a ter hipertensão. O exemplo dado aqui pela Patrícia, né, conforme foi com a família também. No caso da minha família, hereditariedade, meu pai também, quando teve hipertensão, também a diabetes, que também são doenças que vêm por causa de comportamentos que são hereditariedades, que vieram lá de trás dos nossos avós, que ensinaram meus pais, que meu pai agora está passando essa informação sem saber. Ele não sabe, ele só aprendeu, ok? Ele faz dessa maneira os comportamentos, como que ele vê a vida dele, o sentimento que é colocado naquilo que ele passa durante a vida, durante os dias, que geram o que ele está passando. Ok, Patrícia? Nada, tão lindo. Eu tô com saudade, gente, de dar aula com ele. É saudade, entendeu? Mas é exatamente isso, porque
Primeiro se cria aquilo que você interpreta do meio onde você está, aquilo que você aprende, nós crianças, né, aprendemos através do que é dito, do que não é dito, é visto, sentido e elaborado na nossa frente, e aquilo vai se tornando o comportamento. Então vem o sentimento, né? Depois vem um pensamento a respeito, eles quase que estão juntos, para virar um comportamento. Então, um comportamento de medo, é um comportamento tolhido, é um comportamento fechado, muita coisa já não se faz. E isso, eu gosto daquele exemplo que a gente fala, né, que a reflexo é como se fosse um rio, né, que tem tá ali no percurso, né, o rio vem correndo, e tem uma curva, e cai um galho de árvore ali, e todos os gravetos vão se enroscando e vão parando, é o famoso curva de rio, e aquilo vai parando e vira um bolo segurando. Se você vai naquele primeiro, aquele primeiro graveto, aquela primeira coisa que começou a fazer o movimento do entulho, e você tira, o que acontece? Todo o resto vai embora. E na reflexo é isso, o Richard fala de apertar o botão da luz, eu gosto disso, Rick. É como se fosse um interruptor, né? Você vai lá para acender, você entra no quarto, tá de noite, você para acender a luz, você vai no interruptor lá e acende a luz. Os pés funcionam da mesma maneira, onde você vai lá no pé no ponto certo, né? Especificamente no ponto certo. Mediante a patologia que a pessoa tá, você aperta o ponto certo lá, e você apertando o ponto certo, aqui no cérebro já acende a lâmpada e começa o processo, então, dentro da pessoa, referente aos sentimentos, emoções, tudo envolvida ali, para ela ter o resgate do que ela realmente é, e não daquilo que ela está vivendo, porque às vezes são realidades, são criadas pela nossa cabeça, né? Então existe aquela coisa que é física, que é uma realidade física, e existe a criação. Só que o cérebro não identifica isso. Para ele, o cérebro pensou, para ele é uma realidade. Então, sim, é verdade, né? As pessoas às vezes estão com medo de algo. Olha só que interessante, né? Vamos imaginar que está andando numa rua sozinha, escura, de repente 2 rapazes mal vestidos ou mal encarados, eles estão vindo na sua direção e você andando sozinho. Quando você vê isso, você vê que você está sozinho, você vai sentir medo. E aí as pessoas passam, elas vão embora, cadê o sentimento de medo? Passou também. Só que você criou uma realidade, você despertou essa realidade, e aí o seu coração, quimicamente, ele fez ter funções que você não esperava. Por isso que, olha só, as mulheres, elas têm uma coisa chamada TPM, né? Que é tempo para matar, né? Tempo para matar. Como que fica a mulher com os pensamentos? E é uma realidade dela. E para nós, homens, que nós não temos isso, graças ao bom Deus, né? Nós não temos isso, às vezes, que é difícil de compreender o que a mulher está passando, que são realidades quimicamente forjadas por ela. Então, elas se sentem dessa maneira. Igual todas as patologias que geram esses pensamentos que vão gerando durante muito tempo, vai gerar uma patologia, né? Para você ter ideia, pessoas que têm problemas, um exemplo, vou dar um outro exemplo aqui, vamos falar um pouco do fígado. As pessoas que têm, sempre está com problema de fígado, dor de cabeça por causa de fígado, às vezes a digestão, come alguma coisa, já fica, nossa, aí o fígado. Gente, esse tipo de pessoas, eles vivem com muita crítica dentro de si. Então imagina, se critica tudo aqui dentro, imagina aqui fora. Então, quer dizer, critica, muita raiva inserida. Então, olha só, cada coisinha, cada detalhe de uma patologia que a pessoa está passando, daquilo que ela está vivendo, vai fazer com que o corpo também responda disso. Agora, imagine a pessoa fazendo assim durante anos, para gerar uma hipertensão. Imagine a pessoa fazendo isso durante anos, para gerar uma diabetes. Imagine a pessoa fazendo isso durante anos, para gerar um exemplo também, que a Patrícia citou no começo, um câncer. Então, esses sentimentos realmente começam a ter um impacto brutal na nossa vida, gerando uma patologia. Então, isso é um fato. Então, muitas pessoas, quando começam a tratar, mudam o sentimento. Automaticamente, muda-se um comportamento, né? Então, a pessoa, ela
pensa, sente e age, e aí ela mudou o pensamento, o sentimento é diferente, as ações são diferentes. Por isso que a gente fala, a pessoa começa a ser mais perdoadora, mas não dá para dar o que não tem. Então o processo é ela também se perdoar por coisas que ela se sente culpada no decorrer da vida dela, ok? Patrícia, fala mais um pouquinho do comportamento. É isso, eu acho bem legal quando você falou, né, que a gente já tinha ali no começo falando sobre o câncer, por exemplo, né, que eu falei sobre ressentimento. E é interessante a questão do ressentimento, ressentir um sentimento, né, que ele está mais profundo do que propriamente a mágoa. Olha que coisa, envolve uma raiva muito grande, envolve muitas outras coisas. E muitas vezes, agora estou falando de um quadro, né, que já está mais, uma patologia já instalada, enfim. Mas eu também falei, né, a pessoa vem porque ela está com uma dor no ombro e ela sai do consultório mais perdoadora. Exatamente por isso, porque é como se tivesse esses entulhos parados aí nessa corrente, né, de água que deveria fluir naturalmente e não está fluindo. Então, no decorrer aí de milênios e anos, aí foi se entendendo, tá, gente? Isso não é nada novo, não foi a gente que descobriu, tá? As emoções envolvidas nos órgãos, tá bom? Isso é uma coisa muito antiga, né, de grandes observadores aí da vida e que foram entendendo. E o interessante é que o funcionamento fisiológico de um órgão também mostra a emoção envolvida. Tá? Vou dar um exemplo, por exemplo. Uma coisa simples do que a gente pegar aí um fígado ou alguma outra coisa que a gente vai ter que falar mais elaborado. Vamos falar da bexiga, por exemplo. Né? Bexiga, segura xixi, vocês sabem o que é isso. Olha que interessante. Tá? Então, função dela não é realmente segurar a urina e que vai chegar, ela vai juntar e vai chegar um momento onde vai ser disparado pelo sistema nervoso aí, a bexiga vai mandar o recado aí via medula do sistema nervoso para que fale, olha, já está cheio, você tem que ir no banheiro. E aí a gente sente vontade, vai no banheiro. Olha que é simples, já entendemos esse mecanismo, né? Então a bexiga é esse reservatório, tá? Inclusive tomem água, tá, gente? É que nem com a caixa d'água. Vocês não enchem de água, aquilo só fica no rasinho, igual caixa d'água, vai ficar cheio de sujeira, tá, gente? Problema. Então, o que acontece aqui? Aí você vai, uma pessoa no seu consultório, e ela veio com uma coisa, e ela volta na semana e fala, gente, eu não sei o que aconteceu comigo, mas eu disparei falar, quando eu vi, eu já falei, e eu sou uma pessoa que não fala. Eu falei para minha chefe que eu não queria tal coisa, que eu não aceitava tal coisa, ou mais, né? Eu falei para o marido, eu falei para a esposa. Quem que estava envolvido aqui? A bexiga. Então, se a gente olha fisiologicamente, tá? Ela é um reservatório. Então, eu estou falando um dado, tá? Para simplificar para vocês. Ela é um reservatório. Ela guarda. Tá? Ah, já está com a bexiga cheia, mas ainda seguro mais um pouco, né? Sabem como é que é, né? Mais um pouquinho. Não respeita a mãe natureza. Não respeita. E consegue segurar. Até porque a gente tem esse controle aí dos esfíncter. A não ser que já esteja transbordando, a gente corre. Mas, enfim, esse reservatório, então vamos entender isso, eu guardo, é ali que eu guardo. Então, uma pessoa que não fala aquilo que ela gostaria, da forma como ela gostaria, ela guarda. Então, esse ponto da bexiga no pé, né, que ele é a terminação nervosa da bexiga, que vai lá para o pé, quando a gente vai estimular, aquilo vai estar dolorido. Começa daí. E o fato de estimular, você está dando, como o Richard falou, você está apertando um interruptor e está mandando informação, tá? E acendendo lá no sistema nervoso, aqui no cérebro, opa, tem alguma coisa. E esse alguma coisa não é só que essa bexiga não está funcionando direito, porque aqui já partiu para o físico, tá? Mas o anterior ao físico existe um sentimento e comportamento, que é segurar e não dizer. Então, quando você aperta esse botãozinho e acende aquela luz, o que acontece? Como ele é envolvido emocionalmente, ele vai, se ainda não aconteceu fisiologicamente, não tem um problema na bexiga,
mas no decorrer, com esse comportamento lá na frente vai ter. Então, estamos anterior, o que ele vai fazer? A mesma coisa. Ele vai querer emocionalmente esvaziar. E por que essa pessoa que tem a bexiga nesse estágio faz dessa forma? Ela não fala porque ela tem medo de piorar. Se eu disser pro Richard, olha, Richard, mentira, tá, gente, eu quero. Richard, eu não quero ir jantar fora hoje, sabe? Eu sei que é dia dos namorados, eu tô cansada e não quero. Mas ela interpreta, eu poderia interpretar assim, puxa vida, ele vai ficar chateado, né? Ah, mas eu vou, mas eu não queria ir. Mas se eu disser para ele que eu não tô nem um pouco afim, vocês estão entendendo? Só fica esse diálogo interno e não verbaliza. Ou não verbaliza no teor do jeito que gostaria. Tipo assim, não enche meu saco porque eu não quero ir mesmo. Ó, pode ser assim. Então, a pessoa nessa questão, ela não diz exatamente do jeito que ela queria. Tá? E aqui começa um problema na bexiga. Primeiro, vai ser, e o legal da reflexo é que a gente pega antes até da patologia se estabelecer, porque ela está ainda num nível emocional, comportamental. A gente pega aqui, ó, tá? E depois, se não tratado, aí sim vai vir uma cistite, e aí vai vir os ites da vida, né? Então, acho que é um exemplo aí. A cistite e etc e tal, que são as doenças que começam a pegar. Porque às vezes, principalmente as mulheres, elas não respeitam muito a questão de fazer urinar, né? Elas ficam segurando, não respeitam a mãe natureza. Mãe natureza. Respeite a mãe natureza. É um aviso. Imagina que você está dirigindo o carro. Imagina, você está dirigindo esse carro, está na estrada. Rodovia Castelo Branco, está lá 140 por hora. De repente, do nada, acendeu uma luzinha amarela no painel. O que você faz? Uma luz estranha, né? Você para ver o que é. Então, gente, respeita. O carro, às vezes, dá essa luzinha amarela. Vai lá no banheiro, entendeu? Não fica segurando, tá? É importante, é uma necessidade fisiológica. Respeite, tem que fazer, não tem que segurar nada, né? Gente, se vocês quiserem fazer pergunta, fiquem à vontade também, porque esse assunto que nós começamos a falar de comportamento, provavelmente semana que vem a gente vai estar falando sobre outra patologia, sobre o comportamento dessa pessoa, para que essa patologia fique ainda no corpo dessa pessoa. Mudar só o pensamento basta? Se não tiver estímulo, não vai bastar só não. Então tem que ter estímulo. De algum lugar tem que ter o estímulo, tá bom? Então eu faço a reflexoterapia, já trabalho há mais de 10 anos com a reflexoterapia e faz com que a gente realmente saia de um lugar onde nós nem pensaríamos que estaríamos. Muitas pessoas, quando chegam lá para dar o pé, ela não sabe quais são os sentimentos que estão sendo disparados nela para ela estar exatamente com aquela enfermidade, com aquela patologia. Por isso que quando a gente começa a fazer uma avaliação na pessoa, que é como se fosse um check-up, só que pelos pés, né? Esse é um exemplo que eu estou dando, né? Então, o que acontece? Você vai pegando os pontos, as terminações nervosas do pé, apertando os botõezinhos que tem lá. Conforme você vai apertando o botão... Acendendo as lamparinas. Exatamente. A pessoa começa a mostrar, através das ações referente a apertar o ponto dela, como ela está pensando. E não o que ela está pensando. E o que esse pensamento leva a que sentimento na vida. Então, através dessa forma que eu estou falando para vocês, apertando o botão, a pessoa acende lá no cérebro e ela fala, puxa vida, olha, isso aqui está com um probleminha, está com uma disfunção. Né? Vamos dizer assim de maneira clara, né? Às vezes a gente aperta o ponto da tireoide, a pessoa está com um problema da tireoide, né? Problemas hormonais. Aí, às vezes, a pessoa tem problemas de muita cólica, né? E aí a gente vai lá, trabalha o útero, trabalha os ovários também. Às vezes, os hormônios estão descontroladíssimos. Então, tudo através da reflexologia, nós conseguimos fazer com que o cérebro da pessoa, através dessa técnica, e não por causa do Richard ou da Patrícia, mas sim da técnica, apertar o ponto específico, para que chegue a informação e comece a trabalhar direito. O cérebro entende, puxa vida, nossa, lá não está trabalhando direito.
Então, ele faz essa função lá com o órgão. Ele manda essa comunicação nervosa, essa comunicação nervosa recebe esse estímulo, e aí sim, muda-se exatamente a maneira que pensa, muda-se, depois que pensa, muda-se um comportamento. Olha só, pessoas que eram com muita raiva, tudo, se estressa por tudo e qualquer coisa, briga por tudo e qualquer coisa, de repente começa a dar o pé, faz o tratamento, até a pessoa, né, o cônjuge vem elogiar, falando, nossa, foi tão bom o tratamento para ele, melhorou tanto, era tão nervoso, era brigar por tudo e qualquer coisa, agora está mais calmo, agora está dando mais ouvido, está dando mais atenção. Como isso acontece? Através do estímulo, tá? Então, sempre lembrando que é através do estímulo que realmente percorre o nosso corpo, vai até o cérebro e faz com que os órgãos comecem a trabalhar, tendo assim a sua função correta. Tá bom? Eu lembrei, né? Você falou assim, aí veio e falou assim, nossa, ele era tão nervoso, agora ele tá calmo, ai, que beleza, não sei, mas também tem outras coisas, sim. Tipo, meu Deus do céu, não sei o que eu faço, a minha esposa, porque antes ela era legal, antes ela fazia todas as coisas, agora ela não faz mais, gente, também tem isso, porque ela aprende a dizer não quando necessário, e eu gosto daquilo que aquela sua paciente, aquela senhora falou para você. Ah, sim. Uhum. Que ela falou? Ela falou que o tratamento, né, isso aí foi dito por uma paciente, sim. Não vou citar nomes aqui. Sim, uma fofa. Fantástica. Ela falou assim, aqui a gente aprende a recuperar a nossa dignidade. Dignidade. É o que você é digno, né? Então, você faz com que você se sinta bem. Porque o que acontece? Na maioria das vezes, o que a gente vive, da maneira que nós vivemos, não estou falando que é certo, nem que é errado, não é nada disso, e nem que é bom e nem que é ruim, não é nada disso. As pessoas aprenderam a fazer muito pelos outros e se importarem muito com os outros, a ponto de se deixar de lado. Então as pessoas se deixam de lado porque também aprenderam com alguém isso, né? Geralmente está relacionado à família. Aquilo que eu falei sobre a questão da hereditariedade, né? Então ela aprendeu isso. Então para ela pegar isso de volta de novo, é um outro processo. Ela passa por um processo de compreensão de si. Ela começa a se enxergar novamente, né? Ela ver exatamente o que é que ela é digna de receber, o que é que ela é digna de fazer. Então isso faz com que a pessoa comece a ter uma percepção mais lógica de quem ela é como um ser humano. Muitas pessoas você pergunta, né? Um exemplo claro, geralmente eu faço isso num consultório, eu falo, poxa vida, eu vejo que você está muito diferente daquilo que você quer ser. Ela fala, é verdade, eu estou me sentindo assim mesmo. Eu falei, me faz o seguinte, então me responde algumas perguntas para a gente começar a notar alguma coisa. Ela, tá bom, eu falo, do que você gosta? Ela não tem a resposta. Eu falo, o que você quer? Ela não tem a resposta. Eu falo, então me fale pelo menos seus 5 valores. Ela também não tem a resposta. Aí eu falo, então me fale, se ela tiver filho, eu falo assim, eu tenho certeza que você sabe o que seu filho gosta, o que seu filho quer e quais são os valores. Ou do seu marido ou da sua esposa, você sabe, porque é o tanto que você presta atenção lá fora que você acaba se esquecendo de si. Entende? E não precisa num relacionamento, muito pelo contrário, né? É um outro detalhe, é você estar ali por si e não pelo outro, é porque você quer estar ali com a pessoa e não só pelo outro, né? É ter algo a mais. Então isso se torna mais prazeroso, mais longânime, então isso é mais duradouro. Faz sentido isso para vocês? Vou até pegar outro gancho aqui do Richard, que ele falou assim, que a gente pergunta, né? Lembra que eu falei sobre perguntas poderosas, né? Se você tem essa forma de você estimular a pessoa a achar as próprias respostas. E aí o Richard falou disso, né? Então você pergunta o que você quer, a pessoa não sei, porque ela já se perdeu tanto nesse rumo da vida, né, que só fazer pelos outros, não aprendeu a dizer não, e só vai levando a vida, né, que aí perde a dignidade, e você pergunta, então, o que você quer? Não sei. Quais são os seus objetivos? Eu já não sei. Eu gosto de fazer uma pergunta inversa também, então me diz o que é que você não quer. E é muito interessante quando você começa pelo que você não quer, e a pessoa, ela vai fazer assim, eu não quero mais me sentir dessa forma. Como você se sente? Assim como. Me
explica exatamente como você se sente. E aí a pessoa começa, porque como o Richard falou, a pessoa ela vem com tanto entulho, com tanta coisa que já é tudo bagunçado. Você começa a departamentalizar com ela. Porque é tudo é muita coisa. Então vamos por partes, tá? Eu não gosto mais de ser tratada assim num relacionamento. Opa, pegamos, então não gosto. Então como você gostaria de ser tratada? A pessoa ela começa a entender, olha que doido, porque já está lá, ela vai dando a resposta. Essas são as perguntas poderosas. E uma coisa que eu e o Richard batemos bastante é a questão de ter uma sessão matadora. A primeira sessão de um reflexoterapeuta faixa preta, ela é decisiva, a primeira sessão, tá, gente? A primeira sessão, a pessoa nunca vai sair exatamente do mesmo jeito que ela entrou. Isso é muito importante. E é aqui que se define com ela o que está acontecendo. Porque ela pode vir, eu não estou muito bem, que é uma dor assim. Porém, ali ela começa a ver de frente com ela, sabe aquele de frente com Gabi? De frente com ela, o que realmente está acontecendo. E nós vemos isso através de pegar o pé e ver os pontos, como eles estão os órgãos, assim como antes de pegar no pé, a gente olhou a estrutura, bateu o olho, a gente já está entendendo o que é de personalidade e o que é que ela adquiriu no meio do caminho e que perdeu-se, que ela não é. De repente chega uma pessoa sem atitude e na estrutura dos dedos mostra que é uma pessoa de uma pegada muito grande de fazer as coisas. Então, o que aconteceu com ela? Aqui, tá? Ela tinha grandes sonhos, grandes projetos e não tem mais nada. Então, aqui começa. Então, você vê porque, eu nunca tenho uma dor aqui, ó. Gente, essa dor não é nada diante de tudo que aconteceu para que ela chegasse nisso. Tá bom? Exatamente. Coisa, e isso vai fazendo com que haja a doença, a enfermidade, né? Pessoas que assumem responsabilidade de tudo, que geram problemas. Pessoas que ficam pensando, lamentando, são as pessoas nostálgicas, que ficam pensando num passado, né? Geram problemas. Sim, tudo gera. Aquilo que se fica pensando muito. Pessoas que são muito ansiosas, né, são futuristas demais, também geram problema. Né? A grande dificuldade que nós percebemos durante esses anos de tratamento é que a maioria, não todos, né, vamos falar da maioria, a maioria das pessoas que nós atendemos, elas ficam sofrendo por uma ótica que não é delas. Elas ficam imaginando como é que a família do marido, da esposa, iria pensar se eu fizesse, se eu não fizesse tal coisa. Então, é como se fosse a ótica dela, se eu não fizer, mas eles vão ficar chateados, e como é que fica esse lance de família, como é que fica não sei o quê. Então... E às vezes vão ficar chateados mesmo. Isso não tem como. Agora, é ético o que você está fazendo? É moral o que você está fazendo? É digno? É digno o que você está fazendo? Gente... Então, a resposta você já sabe. Então, percebe como muda a figura? Não tem mais eu vou agradar ou eu vou fazer porque eu não quero ouvir, eu não vou fazer. Ó, de novo aqui a bexiga, uma das coisas, tá? E tem outras coisas que vai entrar. Sim, que nós estamos falando da hipertensão também, que pega o sistema urinário, que pega o pulmão, porque não fala de sentimentos, porque a pessoa tem medo de falar de sentimentos, falar a verdade, olha, não quero fazer isso. Aí é um medo que ela tem. Então, se ela não fala e não coloca isso para fora, tem um outro detalhe. Se a pessoa não sabe, não está preparada, estruturada para tal fato, né, um exemplo, ela não está ainda, ela não passou por um tratamento. Se ela faz, ela fala, nossa, eu não vou fazer. Ela ainda se culpa, ela ainda se martiriza por não ter feito o que estão falando também. Então, se ela faz, ela vai se culpar porque fez e não queria fazer, e se ela não faz, ela vai se culpar da mesma forma, porque também não o fez. Então, fica pensando pela ótica que os outros vão ver. Então, é uma realidade que é dela, ela cria e é interna, não é externa. Nós não temos esse poder de imaginar como a Patrícia imagina. Eu não tenho esse poder de saber o que ela pensa. Eu não tenho esse poder. Eu posso ver como ela pensa através do pé dela, mas o que ela pensa... Eu teria que ser ela, nascer como ela nasceu, for criado do jeito que ela foi criada, ter o mesmo código genético dela, simplesmente ser ela. Então, isso é impossível.
Hoje é impossível ainda dentro dessa nossa tecnologia que nós temos aí à nossa disposição. Ainda não temos esse acesso. Não Ainda sei bem. se isso só... Super feliz, tá? Porque o Richard tá aqui comigo, porque vocês estão aqui comigo. Sei que hoje é dia de namorar, tá, gente? Aproveitar, gente. Né, amor? Imagino que vocês também aproveitaram, para quem tem algum namorado ou uma namorada, aproveitaram também. Nós também vamos aproveitar esse restinho do Dia dos Namorados, tá bom, gente? É isso, gente. Gratidão. Quarta-feira que vem a gente vai estar aqui de novo, tá? Às 9 horas, pra gente ter esse bate-bola aqui sobre reflexoterapia, sobre comportamento. Isso. E vamos trazer mais assuntos para vocês, tá, gente? Eu é que agradeço vocês estarem todos aqui até agora, até esse horário, acompanhando a gente. Imensa gratidão por vocês estarem acompanhando a Patrícia durante muito tempo, eu agora vindo aqui com vocês. Muita gratidão. Beijo. Boa noite, gente. Boa noite. Até quarta. Até quarta.